Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e acompanhar nossos estudos semanais. Hoje vamos estudar a lição de número 3, intitulada A Graça que Alcança Todas as Nações. O texto áureo da nossa lição está em Efésios, capítulo 2 e versículo 8, que diz: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Na verdade prática, aprendemos que é pela graça que somos alcançados, perdoados e reconciliados com Deus. Nesta lição, vamos refletir sobre 3 objetivos principais. Em primeiro lugar, analisar com a classe como a graça sustenta a unidade da Igreja em Atos 15. Em segundo lugar, examinar biblicamente a salvação pela graça como oferta universal em Cristo. E, por fim, incentivar a busca constante do trono da graça. Para começar, vamos à introdução da nossa lição. Após cerca de 2 anos de viagem missionária, Paulo e Barnabé retornaram a Antioquia e relataram à igreja tudo o que Deus havia feito entre os gentios. Nesse momento, surgiu um sério problema. Alguns cristãos de origem farisaica, conhecidos como judaizantes, passaram a ensinar: se não vos circuncidardes segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Paulo e Barnabé discordaram firmemente, e a Bíblia diz que houve não pequena contenda e debate, pois o que estava em jogo era a própria natureza da salvação. Diante dessa situação, a igreja de Antioquia enviou Paulo, Barnabé e outros irmãos a Jerusalém, para consultar os apóstolos e presbíteros. Ao chegarem, relataram tudo o que Deus havia realizado por meio deles. Porém, alguns fariseus que haviam crido insistiram que os gentios precisavam ser circuncidados e guardar a lei de Moisés. Assim, o Concílio de Jerusalém foi convocado para responder a essa questão: a graça de Cristo é suficiente para salvar, ou é necessário acrescentar as obras da lei? A resposta definiria não apenas o futuro da missão entre os gentios, mas também a compreensão correta do Evangelho e da salvação em Cristo. Agora, vamos entrar no primeiro ponto da nossa lição: quando a graça preserva a unidade da Igreja. Para iniciar esse ponto, vamos analisar o primeiro tópico, o Concílio de Jerusalém. O Concílio de Jerusalém, realizado entre 48 e 50 d.C., é o primeiro grande concílio da história cristã e um dos mais importantes. Reuniu apóstolos, presbíteros e membros da igreja para tratar de uma questão doutrinária com consequências práticas imediatas para a missão. A posição dos judaizantes não era simplesmente uma teimosia religiosa. Tinha raízes profundas e até compreensíveis. Para um judeu formado na tradição farisaica, a separação entre Israel e as nações era indispensável. Era o que havia preservado a identidade do povo de Deus por séculos de pressão cultural e religiosa. A circuncisão não era apenas um rito, era o sinal visível do pertencimento ao pacto, a fronteira que distinguia o povo de Deus do mundo pagão ao redor. E agora, Paulo vinha dizendo que gentios incircuncisos podiam ser plenamente filhos de Deus? Que a lei, dada pelo próprio Moisés, recebida no Sinai com toda a glória divina, era dispensável para a salvação? Do ponto de vista de um fariseu convertido, isso não soava como liberdade em Cristo, mas como dissolução das fronteiras que haviam protegido Israel. Mas era justamente aí que estava o equívoco, corrigido por Paulo em sua carta aos Gálatas. A circuncisão jamais foi o meio de alcançar a justificação diante de Deus. A salvação sempre foi recebida pela fé, e não pela observância de um rito ou das obras da lei. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto,
pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Paulo ainda afirma que, se a justiça pudesse ser alcançada pela lei, o sacrifício de Cristo teria sido inútil. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Paulo esclarece em Romanos capítulo 2 e versículo 25 que a circuncisão por si só não justificava ninguém. Ela só teria valor se houvesse uma perfeita obediência à lei. Caso contrário, não tinha qualquer efeito diante de Deus. Além disso, Abraão foi declarado justo antes de ser circuncidado. A circuncisão foi apenas um sinal externo da fé que ele já possuía, e não a causa de sua justificação. Sob a liderança de Tiago e com a direção do Espírito Santo, o concílio tratou dessa questão com firmeza, sabedoria e cuidado com a igreja. Na sequência, vamos entender o segundo tópico, o relatório de Pedro. Pedro foi o primeiro a falar. Seu testemunho tinha grande peso, pois era baseado na experiência que Deus lhe havia dado, mostrando que o evangelho também era para os gentios. Ele relembrou o episódio da casa de Cornélio, o momento em que o Espírito Santo havia descido sobre gentios que ainda não haviam sido circuncidados, que ainda não guardavam a lei de Moisés, enquanto ele ainda estava pregando. Deus havia concedido o Espírito Santo a gentios mediante a fé, e apenas mediante a fé. Não havia exigido antes uma circuncisão ou a observância da lei como condição de entrada. Havia purificado seus corações pela fé. E o próprio Pedro havia ficado tão impactado que havia perguntado: pode alguém recusar a água do batismo a estes que receberam o Espírito Santo assim como nós? A experiência de Cornélio era um testemunho vivo. Deus mesmo havia demonstrado, com o derramamento do Espírito, que não fazia distinção entre judeus e gentios no que diz respeito à salvação. E Pedro concluiu: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, assim como eles também. Pedro não disse: eles serão salvos como nós, mas nós seremos salvos como eles, colocando judeus e gentios no mesmo nível de necessidade e da mesma fonte de salvação. Agora, vamos avançar para o terceiro tópico, o relatório de Paulo e Barnabé. Depois de Pedro, Paulo e Barnabé relataram o que havia acontecido na Ásia Menor. E o que eles apresentaram eram evidências concretas da aprovação divina sobre a missão gentílica. Sinais e prodígios haviam acompanhado a pregação do Evangelho entre os gentios. A cegueira de Elimas em Chipre, a cura do paralítico em Listra e o livramento de Paulo depois do apedrejamento. Esses sinais eram confirmações. O mesmo Deus que havia confirmado a missão de Jesus com sinais e prodígios estava confirmando a missão gentílica com exatamente a mesma linguagem sobrenatural. E os resultados eram visíveis. Gentios haviam se convertido com alegria e uma fé verdadeira, mesmo sem terem sido circuncidados ou seguido a lei de Moisés. Eles demonstravam uma vida transformada, mostrando que realmente pertenciam a Deus. E para concluir esse primeiro ponto, veremos o quarto tópico, o discurso de Tiago. Tiago, irmão do Senhor e líder da igreja em Jerusalém, era um homem muito respeitado, até mesmo pelos judeus que não eram cristãos. Ele conduziu o concílio com sabedoria e equilíbrio, e sua participação foi decisiva para a decisão final daquela importante questão. Depois de ouvir os testemunhos de Pedro, Paulo e Barnabé, Tiago baseou a decisão nas Escrituras. Ele citou a profecia de Amós, para que os demais homens busquem ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado. Tiago mostrou que a inclusão dos gentios no povo de Deus não era uma novidade, mas o cumprimento do plano de Deus anunciado pelos profetas. E a decisão foi equilibrada e corajosa: não impor a lei mosaica aos gentios.
A salvação era pela graça, não pela lei. Mas, por consideração à comunhão com os cristãos judeus e para evitar práticas que eram associadas à idolatria e à imoralidade, recomendavam que os gentios se abstivessem de algumas práticas específicas: carne sacrificada a ídolos, imoralidade sexual, carne de animais sufocados e sangue. A decisão foi comunicada por carta com a seguinte declaração: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Era uma decisão que havia nascido da oração, da observância das Escrituras e da percepção do que o Espírito Santo estava fazendo nas nações. E trouxe alívio e unidade às igrejas gentílicas. Dando continuidade à nossa lição, vamos ao segundo ponto: um presente de salvação para todos. Para começar esse novo ponto, vamos explorar o primeiro tópico: o que é a graça de Deus? A palavra grega charis, traduzida como graça no Novo Testamento, significa favor, bondade e dom imerecido. Mas, para entender o verdadeiro significado da palavra graça nas cartas de Paulo e em todo o Novo Testamento, precisamos compreender o problema que ela veio resolver. A Bíblia mostra a condição de todos os seres humanos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por causa do pecado, ninguém poderia alcançar a salvação pelos próprios méritos. É nesse contexto que a graça de Deus se revela, como um favor imerecido, pelo qual Ele oferece salvação a todos. Não há exceção étnica, cultural ou religiosa. O judeu que guardava a lei e o grego que nunca havia ouvido falar dela estão igualmente separados de Deus pelo pecado. E diante dessa separação universal, a graça se apresenta como o único meio de reconciliação. Porque se o problema é universal, a solução precisa ser igualmente universal e igualmente gratuita. A lei de Moisés, que os judaizantes queriam impor aos gentios, não era capaz de resolver esse problema. Paulo já havia deixado isso claro em Romanos, pelo que a lei torna manifesto o conhecimento do pecado. A lei diagnostica a doença, ela não cura. Ela revela o pecado, expõe a distância entre o que somos e o que Deus exige, mas não tem em si o poder de nos reconciliar com Deus. E então, Paulo diz em Romanos: onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é maior que o pecado, de forma que não pode ser medida em termos humanos. Paulo também explica em Efésios capítulo 2 e versículos 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esse texto nos mostra 3 verdades. A graça é a origem da salvação, a fé é o meio pelo qual a recebemos e a salvação é um presente de Deus. Por isso, nenhuma obra humana, nem mesmo a circuncisão, pode tornar alguém mais digno diante de Deus ou completar aquilo que Cristo já realizou. Agora, vamos avançar para o segundo tópico: a Jesus Cristo como a manifestação da graça. A graça não se limita a um simples conceito. Ela foi revelada em uma pessoa e tem um nome. Ela se manifesta em Jesus Cristo. João declara: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A graça encontrou a sua expressão mais plena e definitiva na encarnação, na vida, na morte e na ressurreição de Jesus. Em 2 Coríntios capítulo 8 e versículo 9, Paulo afirma: sendo rico, tornou-se pobre por amor de vós, para que com a sua pobreza vós vos tornasseis ricos. Era o oposto ao que a lógica de mérito esperava. Não o pobre que se esforça para enriquecer, mas o rico que se esvazia para que o pobre seja enriquecido. Era a graça se movendo na direção contrária a que o esforço humano poderia merecer. E o que Cristo produz através da graça vai muito além do perdão.
embora o perdão seja fundamental. Romanos capítulo 3 e versículo 24 fala de justificação, o ato de ser declarado justo diante de Deus, não com base nos próprios méritos, mas na justiça de Cristo imputada ao crente. Tito capítulo 2 e versículos 11 e 12 complementa: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. E para fechar este ponto, vamos ao terceiro tópico. A graça é para todos os povos, sem exceção. E então chegamos ao ponto central da decisão do Concílio de Jerusalém, pois a graça não tem fronteiras étnicas, culturais ou religiosas. O concílio havia confirmado que a salvação é igualmente oferecida a judeus e gentios pela graça, mediante a fé. Não havia um evangelho de primeira classe para judeus e um de segunda classe para gentios. Não havia um processo mais simples para uns e um processo mais complicado para outros. Em Cristo, Paulo havia declarado aos Gálatas: não há judeu nem grego. E Romanos capítulo 10 e versículo 13 revela o alcance da salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O texto não diz todo judeu que invocar, e nem todo observador da lei que invocar, mas todo aquele. Esta é uma das expressões mais claras da universalidade da salvação que encontramos nas Escrituras. E Tito, capítulo 3, e versículos 4 ao 7, afirma: mas, quando a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens se manifestaram, ele nos salvou, não por obras de justiça que houvéssemos praticado, mas segundo a sua misericórdia. Note que há uma sequência: bondade manifestada, amor revelado e salvação concedida. Tudo antes de qualquer obra nossa, anterior a qualquer mérito, e tudo na iniciativa soberana de um Deus que se move em direção ao homem por amor. E diante dessa graça, tão ampla, tão suficiente e tão imerecida, a resposta adequada não é apenas recebê-la de forma passiva, é viver sob o seu governo. A graça que salva é a mesma que ensina. A graça que perdoa também convoca a santidade. A graça que justifica também produz frutos de obediência e amor. Quem foi genuinamente alcançado pela graça de Deus não consegue permanecer indiferente a ela. Ela transforma de dentro para fora, produz gratidão que se manifesta em fé e uma vida que glorifica a Deus. Por fim, chegamos ao terceiro ponto da nossa lição: crescendo na graça. Para começar, vamos ao primeiro tópico: como nos aproximar do trono da graça. Hebreus capítulo 4 e versículo 16 diz: cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A palavra trono aqui não se trata de uma sala de atendimento ou de uma fila de espera. É um trono, o centro do poder soberano. Mas é um trono de graça, o que transforma completamente essa atmosfera de aproximação. É um trono diante do qual chegamos porque o Filho que intercede por nós já cumpriu todas as exigências da justiça divina. A expressão com confiança vem da palavra grega parresia, que significa literalmente liberdade de fala, ousadia, abertura. É a mesma palavra usada para descrever a ousadia com que os apóstolos pregavam em Atos. Chegamos ao trono de Deus não com o peso da culpa que nos impede de nos aproximarmos, mas com a confiança de filhos que sabem que são amados. Porque Hebreus capítulo 10 e versículos 19 ao 22 nos diz que essa ousadia vem pelo sangue de Jesus, que abriu para nós um caminho novo e vivo através do véu. Mas essa confiança não é arrogância. Ela é pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e de humildade.
O Salmo de número 51 e versículo 17 nos lembra que Deus não despreza o coração quebrantado e contrito. A aproximação ao trono da graça combina, portanto, ousadia, filiação e humildade. E do trono da graça procedem misericórdia para os pecados do passado, perdão para as falhas presentes, socorro para as necessidades do futuro e poder espiritual para o que ainda está por vir. Em seguida, vamos analisar o segundo tópico: quando devemos nos achegar ao trono da graça? A resposta do texto é abrangente e específica ao afirmar que Deus nos ajuda em tempo oportuno. Essa expressão, que poderia parecer uma limitação, na verdade revela uma grande promessa. O auxílio de Deus chega no momento certo, exatamente quando precisamos. O Deus que se revela no Salmo de número 46 e verso 1 como socorro bem presente na angústia, não chega atrasado e nem se limita ao nosso entendimento limitado. Ele não está inacessível quando a crise chega às 3 da manhã. A visão do trono da graça, nesse contexto, no sentido mais profundo da palavra, não está reservado a uma elite espiritual de pessoas com histórico de fidelidade impecável. Está aberto a todos os crentes, do mais maduro e ao mais novo, ao que acabou de tropeçar e ao que está firme, ao que está no ápice da sua vida espiritual e ao que está no fundo do poço do desânimo. E essa disponibilidade é possível por uma única razão: Jesus, nosso sumo sacerdote, está a interceder por nós. O acesso ao trono não depende do nosso estado espiritual no momento. Depende da intercessão daquele que nunca dorme, nunca se cansa e nunca perde o interesse em nos representar diante do Pai. Porém, essa aproximação exige um coração quebrantado e contrito, marcado pelo arrependimento sincero. E, para finalizar, vamos estudar o terceiro tópico: o que recebemos ao nos achegarmos ao trono da graça? Como já vimos, o texto deixa claro o que encontramos no trono da graça, e aquilo que recebemos é imenso. Encontramos misericórdia, que nos oferece perdão sem levar em conta o que merecemos. Encontramos fortalecimento espiritual, pois a vida cristã não pode ser vivida apenas com nossas próprias forças. E encontramos capacitação para viver segundo a vontade de Deus, pois Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. E toda a vida cristã depende dessa graça. Desde a salvação que nos tirou do pecado, passando pelo crescimento contínuo em Cristo, do começo ao fim, tudo é graça. A graça que apareceu e nos salvou é a mesma que ensina, forma e nos faz crescer no conhecimento de Cristo. Deus comunica sua graça por meios espirituais estabelecidos por Ele. Não é algo vago ou indefinido. A Bíblia apresenta caminhos pelos quais a graça de Deus alcança e fortalece a vida do crente, como a palavra de Deus, a pregação do Evangelho, o jejum, a adoração, o enchimento do Espírito Santo e a comunhão. Esses meios não são fórmulas mágicas que funcionam automaticamente. Eles são caminhos de aproximação com Deus, onde nos colocamos de forma consciente em Sua presença e abrimos o coração para receber aquilo que Ele deseja nos conceder. A vida cristã saudável não escolhe apenas alguns desses meios e rejeita os outros. Ela reconhece todos como expressões importantes de uma vida que depende da graça de Deus em todas as áreas. E assim, chegamos à conclusão da nossa lição. Resumindo, o Concílio de Jerusalém reafirmou que a salvação é exclusivamente pela graça, abrindo caminho para a expansão universal do Evangelho. Desse modo, esse marco histórico ensina que a Igreja deve enfrentar desafios doutrinários com fidelidade bíblica, humildade pastoral e plena dependência do Espírito Santo, cumprindo sua missão entre todas as nações.